Oi, pessoal. Hoje a gente vai mergulhar nos dados hemodinâmicos bem interessantes. Temos aqui um gradiente de pressão, digamos, fora do comum, entre o ventrículo esquerdo e a aorta. E o nosso objetivo aqui é entender como essa dinâmica, essa física mesmo, dentro do coração, acaba gerando aquele som específico, o murmúrio que a gente ausculta na estenose aórtica. Certo. Então, vamos dar uma olhada nisso. Em condições normais, né, durante a sístole, quando o coração está bombeando sangue para frente, a pressão lá dentro do ventrículo esquerdo e a pressão na artéria aorta são bem parecidas. Quase iguais. Exatamente. Mas o que a gente vê aqui nos dados é diferente. Tem uma diferença, um degrau de pressão bem significativo. Isso, e esse gradiente, como a gente chama, ele indica que o ventrículo está tendo que fazer uma força extra, né, para conseguir empurrar o sangue. Tipo, como se a porta de saída, a válvula aórtica, estivesse meio emperrada, estreita. Perfeito. É a estenose dificultando a passagem. E o fascinante aqui nesses traçados é ver a ligação direta disso com o som. Ligação direta como? Olha, a intensidade do murmúrio que o médico ouve com o estetoscópio, ela está totalmente ligada ao tamanho dessa diferença de pressão. Quanto maior a diferença, mais intenso o som. Se você olhar o ponto B nos gráficos que a gente tem como referência, ali é onde a diferença de pressão entre o ventrículo e a aorta atinge o máximo. E imagino que seja aí que o murmúrio. Exatamente. É nesse ponto que o murmúrio da estenose aórtica fica mais alto, mais audível. É a física pura se transformando em som que a gente pode escutar. Que interessante. E esse som ele tem características próprias, né? É o murmúrio sistólico, que acontece durante a ejeção do sangue. Isso, de ejeção. E tem aquele formato que a gente descreve como crescendo-decrescendo. Quer dizer, ele começa mais baixo, aumenta, atinge um pico e depois diminui de intensidade. Tipo uma onda sonora mesmo? Exato. E ele se encaixa no ciclo cardíaco de um jeito bem específico. Começa um pouquinho depois da primeira bulha, o B1, aquele tum inicial. Logo após a válvula aórtica se abrir no ponto A do gráfico. Isso. E ele costuma terminar antes do componente aórtico da segunda bulha, o A2, que é o som do fechamento da própria válvula aórtica, lá no ponto C. E faz todo sentido a gente não ouvir o murmúrio bem no comecinho, no ponto A, ou bem no finalzinho da ejeção, no ponto C, né? Por quê? Porque nesses momentos, a pressão dentro do ventrículo e a pressão na aorta estão muito próximas, quase iguais. Não tem aquela diferença grande. Ah, entendi. Então, sem essa diferença de pressão significativa, o fluxo de sangue que passa pela válvula estreitada é mínimo, quase nada. E sem fluxo turbulento. Não tem geração de som audível. O murmúrio depende daquele fluxo mais turbulento, causado pela estenose sob pressão. A física do fluxo explica por que nesses pontos específicos ele silencia. Bem interessante como o som realmente mapeia a pressão. Ok, então isso cobre a sístole, o momento do bombeamento, mas e na diástole? Quando o coração relaxa para encher de novo? Certo? A gente vê isso ali nos pontos D e E dos traçados. A válvula aórtica está fechada e a mitral está aberta, certo? Para encher o ventrículo. O que os dados mostram aí? Olha, os dados indicam que durante essa fase, a diástole, ali nos pontos D e E, não existe um gradiente de pressão anormal entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. O que significa na prática? Significa que o ventrículo esquerdo está conseguindo encher normalmente, sem nenhuma dificuldade extra vindo, da válvula aórtica, que está fechada, ou da mitral, nesse caso. O enchimento está ok. Então, sem murmúrio nessa fase relacionada à estenose aórtica? Exatamente. Não há motivo para ter. Então, para sintetizar a ideia central que esses dados mostram tão bem, o murmúrio da estenose aórtica é um evento da sístole. Do bombeamento. Isso. Com aquele formato sonoro característico, indiante, ou crescendo, decrescendo, e a intensidade dele reflete diretamente o quão difícil está para o ventrículo empurrar o sangue pela válvula apertada. Então, resumindo, o que a gente está vendo é que aquele som específico, o murmúrio, e o momento exato em que ele acontece, não são aleatórios. De forma alguma. São, na verdade, a tradução sonora da briga de pressões está rolando lá dentro do coração enquanto ele ejeta o sangue. Ao escutar isso, é quase como ouvir a hemodinâmica em tempo real. É decifrar um código sonoro do coração, como você disse. É uma janela acústica para a mecânica cardíaca. Perfeito.
Exato. E sabe, isso até levanta uma questão interessante para a gente pensar. Se a Né? intensidade máxima do murmúrio reflete o pico do gradiente de pressão, Uhum. será que pequenas variações na forma dessa curva de pressão durante a sístole, tipo se ela sobe mais rápido ou desce mais devagar, será que isso poderia talvez mudar sutilmente as características do som? Mudar o quê? Por exemplo, A duração do crescendo ou do decrescendo? talvez, ou a qualidade do som em si. Será que essas nuances sonoras poderiam, quem sabe um dia, nos dar pistas ainda mais refinadas? Pistas sobre a gravidade da estemose, talvez. Ou até como o músculo cardíaco está aguentando aquele tranco extra. Exatamente. Fica aí a reflexão, né? Sobre o quão rica em informação pode ser a ausculta cuidadosa desses sons cardíacos quando a gente entende a física por trás deles.